O verso de número 15, queridos, do capítulo 23 que nós lemos, diz assim: depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, que é o domingo, né? Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas casas trareis 2 pães de movimento, e 2 dízimas de farinha, de 2 dízimas de farinha serão levedadas, se cozerão primícias ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor. Amém, queridos? Olhe para cá. Meus irmãos, Deus, existe uma matéria que nós estudamos que é a regra básica, queridos, da semelhança, ou seja, do espelho futuro. Deus, nós chamamos isso de tipos e sombras. Diga, tipos e sombras. O escritor aos Hebreus escreve que tudo que Deus fez para Israel, Deus quis mostrar uma sombra futura. Então Deus, ele pegou e ele começou a fazer uma maquete. O arquiteto, ele faz um desenho. E quando ele consegue compreender o desenho, ele faz uma maquete. Se você for até a construção nossa, no Templo Sede do Belém, você vai ver na igreja nossa antiga, tem uma maquete, que está lá há muitos anos. Mas se você for lá no Templo Novo, você vai perceber que o que está na maquete é o que está no templo. Então, mais ou menos assim, o que é que Deus fez no mundo espiritual? No mundo espiritual, por isso que é importante compreender Deus. Deus no mundo espiritual, diante dos anjos e dos anjos caídos, diante dos príncipes celestiais e diante dos demônios, Deus nunca escondeu nada. Mas Deus fez de uma forma tão bonita, Deus fez de uma forma tão graciosa, que era uma coisa que até os anjos não conseguiam entender. Os querubins não entendiam. Deus dava uma aula em tudo que ele fazia. Por exemplo, Deus começa com as suas ações e pega as suas ações e pede uma festa. E em cada festa que ele vai fazendo, e que o povo vai cultuando, o povo começa a fazer aquilo que seria uma realidade futura. O povo faz uma coisa de forma material e Deus mostra que aquela coisa material ele vai transformar numa coisa espiritual na vida dos homens. Então os homens pegam coisas materiais, fazem ações materiais, e nessas ações materiais Deus está mostrando para todo o universo aquilo que ele vai fazer de forma espiritual. Primeiro, Deus permite que a família de Jacó desça até o Egito.
E essa permissão de descer até o Egito é a permissão que Deus também deu a todos nós. Todos nós que estamos aqui dentro esta noite, nós todos fomos ao Egito. Mas pastor, eu nasci na igreja, mesmo tendo nascido no berço evangélico, você precisou levantar a mão também para aceitar Jesus e precisou do batismo nas águas, senão jamais alcançaria a salvação. Quando Deus permite que o povo desça até o Egito, que o povo fique preso nas garras de Faraó, o que Deus está mostrando de forma espiritual é que homens, mulheres em toda a face da terra, um dia estariam presos sobre as garras do diabo, estariam oprimidos, estariam sofrendo, estariam gemendo por causa dos seus filhos, estariam chorando por causa do seu futuro, homens que não teriam esperança, mulheres que não teriam esperança. Era isso que acontecia no Egito. Os homens não tinham esperança de vida, não tinham esperança de nada, porque eram apenas escravos que estavam pisando barro, pegando palha, pisando barro, pegando palha, pisando barro, pegando palha. Era esta a vida de Israel. Mas Deus estava querendo mostrar, Deus permitiu que isso acontecesse durante 430 anos. Foram 430 anos que aquele povo não deu glória a Deus, não deu aleluia, não foi em culto, não fez nada para Deus e só serviu ao diabo. Assim como também eu e você que aqui estamos, um dia nós não estávamos aqui, nós estávamos lá fora servindo a Satanás, sem oportunidade de fazer a nossa vontade. Alguns, o Satanás montou nas costas e falou: você vai ser macumbeiro, você vai ser idólatra, você vai ser pinguço, você vai ser cachaceiro, você vai ser maconheiro, você vai ser ladrão, você vai ser prostituta, você vai ser afeminado, você vai ser isso. Então você estava lá pisando no barro, pisando no barro, pisando no barro. Mas um dia o clamor da tua alma, o gemido da tua alma, assim como Deus chegou a Moisés na sarça no Horebe e disse a Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, eu tenho ouvido o barulho da sua aflição. Assim um dia também Deus ouviu o barulho da minha aflição e o gemido da tua alma. E assim como Deus mandou Moisés para o Egito, assim como Deus disse a Moisés: vai ao Egito e tira o meu povo do Egito, Deus também deu uma ordem a Jesus: vá até lá e tira o Daniel daquela miséria, vá até lá, tira a Maria daquela idolatria, vá até lá e tira o meu povo do Egito. Quando Moisés vai até o Egito, desce até o Egito, é o símbolo, é a sombra do Cristo que nasce, do Cristo que surge, daquele que aparece com prodígios, sinais e maravilhas para impressionar os homens. Por que é que Jesus fazia milagres? O próprio Jesus disse porque fazia milagres. Ele disse: Pai, eu não estou orando agora para que o Senhor possa me ouvir, não, porque o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando e pedindo milagre para aqueles que estão à minha volta, eles creiam que o Senhor realmente tem me enviado. Então assim que acontece milagre. Então se a tua vida é um milagre, levanta a mão direita assim, santinho só. Segura ela no alto que eu vou dizer: a tua vida é um milagre, porque era para você ter morrido, era para o diabo ter te devorado, era para você ter sido destruído. Mas assim como o Senhor tirou o Israel do Egito, Deus também salvou a tua vida do Egito, livrou a tua vida do Egito. Aleluia! A libertação do Egito, aleluia, existiu para que você desse glória a Deus e aleluia essa noite. Deus não cansou de dizer: olha, Moisés, eu serei glorificado, eu serei glorificado. Diga ao teu irmão: eu serei glorificado. Deus dizia: olha, eu serei glorificado em Faraó, seus carros, seus cavaleiros. Irmão, eu antes não dava glória a Deus, eu não dava aleluia, agora eu dou glória a Deus e dou aleluia. Então Deus hoje é glorificado. Entre as sombras, entre as sombras, Deus pede para Moisés que Moisés chegasse em cada, diga, responsável da família. Moisés, diga para cada responsável da família. Diga para cada responsável da família que pegue do rebanho
Porque a coisa mais carinhosa do rebanho é o cordeiro de 1 ano. Porque no deserto, e pela opressão que sofriam por não poder cuidar do animal, poucos cordeiros chegavam a 1 ano. E o cordeiro, quando passava de 1 ano, ele ia vingar. Quer dizer, o animal conseguiu passar da fase da mortalidade, das pragas, ele ia vingar, ia viver. Então Deus falou, pega a coisa mais carinhosa do rebanho, leva para dentro da casa, de acordo com o tamanho da família, e pega o cordeiro e leva para dentro da tua casa, sacrifica o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue, despeja em uma bacia, e depois de despejar o sangue na bacia, assa o cordeiro, assa tudo do cordeiro, mas pega o sangue e coloca na porta o sangue, coloca na porta o sangue. Diga para o responsável da família colocar o sangue na porta, porque eu vou mandar o destruidor passar, mas quando o destruidor passar pela terra do Egito, ele vai saltar a casa onde tiver sangue, que ele vê a marca do sangue nas ombreiras, ele vai pular por cima dessa casa, e naquela casa ninguém será ferido. Aleluia. Sabe o que era aquilo? Era o símbolo de que o destruidor que está aí fora matando, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas quando ele chega perto de você, ele tem que passar por cima. É o que aconteceu com você, Dário. Ele chegou perto daquela van, Lamacandarábia, mas ali tinha um coração, e na porta do coração tinha sangue, na porta da mente tinha sangue, na porta do entendimento tinha sangue, na porta dos lábios tinha sangue, nos olhos, a Bíblia diz que os olhos são a porta da alma, nos olhos tinha sangue. Então o destruidor teve que passar por cima, e toda vez, aleluia, aquilo é símbolo do que acontece todo dia comigo e todo dia com você. O destruidor vem, mas não consegue, ele quer pegar, mas não consegue, quer emboscar, mas não consegue, quer destruir, mas não consegue, quer roubar, mas não consegue. Ele tem que passar por cima, porque há sangue do cordeiro aí. Tem sangue do cordeiro aí? Tem glória a Deus aí, querido? Amém? Então a marca do sangue colocada ali é uma sombra. É uma sombra do sangue colocado hoje em você. Irmão, por que você tem medo de macumba? Por que você tem medo de mal olhado? Por que você tem medo de fofoqueiro? Por que você tem medo de perseguição? Por que você tem medo de quem fala mal dos seus defeitos? Por que você tem medo dos teus adversários, do vizinho? Por que você tem medo de bandido? Por que você tem medo de morrer? Por que você tem medo? Não tem que ter medo. Diga para o irmão dela, não tenha medo, você tem o sangue. Diga com autoridade, não tenha medo, você tem o sangue. 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 Você tem o sangue. Você tem o sangue. Então abre a boca e dá glória a Deus, aí tem sangue. Não tenha medo do pecado, você tem o sangue. Não, o Satanás não vai te devorar, você tem o sangue. Não tenha medo, você está fraquinho, mas você tem o sangue. Você não conseguiu ser forte, mas você tem o sangue. Tem a marca do sangue aí. A casa é pequena, mas na ombreira tem sangue. A família é pequena, mas na ombreira tem sangue. A família tem pouca gente, mas na ombreira tem sangue. Não tem dinheiro, mas na ombreira tem sangue. Dá glória a Deus, na ombreira tem sangue. Lá do lado de fora. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o teu irmão, e prepara para fechar a porta. Mas se tiver algum servo, se tiver algum estrangeiro que quiser entrar, deixa ele entrar.
Sabe o que significa isso? Se tiver aquele mais fraquinho, aquele que pecou, aquele que fracassou, aquele que até desviou, se ele quiser entrar, deixa ele entrar. Fala para o teu irmão, deixa entrar o mais fraco, deixa entrar o estrangeiro, deixa entrar o servo, aleluia. Antes de fechar a porta, vê se tem mais alguém para entrar. Depois que você vê se tem mais alguém para entrar, fecha a porta. Chacoalha o teu irmão aí e fala, se você está fraco, ainda tem chance para você. A porta ainda está aberta, tem sangue na porta. Depois que passar pela porta que tem o sangue, não interessa mais a identidade, você estará guardado, você estará protegido. Não, glória a Deus! Tem sangue! Pega o cordeiro. Come o cordeiro. E aí a gente podia dizer, come a cabeça. Ele mandou comer o cordeiro inteiro. Come as pernas do cordeiro. Tem gente que não tem força para andar. Mas come as pernas. Quando fala come a frissura, porque a frissura quer dizer os miúdos de dentro do cordeiro, é porque eu não sei se você sabe, quem aqui sabe o que quer dizer misericórdia? Misericordioso é aquele que põe o miserável no coração. Misericórdia quer dizer colocar o miserável dentro do seu coração. A pessoa é miserável, não presta, mas você coloca ela dentro do seu coração. Então, coma a frissura, coma os miúdos, coma o coração, os rins, o fígado do cordeiro. Coma o cordeiro todo e depois que comer, aleluia, coloca sapato nos pés. Sabe por quê, querido? Porque antes eles não podiam calçar sapato, porque a ferramenta de trabalho era os pés. A ferramenta da escravidão era os pés, mas agora a ordem é, coloca sandália nos pés, porque quem come do cordeiro não é mais escravo. Quem come, é o símbolo, é a sombra. Ele está dizendo, agora você não é mais servo, você não é mais escravo. Aquele menino levantou do meio da lama, no meio dos porcos, e falou, vou ir ter com meu pai. Mas o pai falou, dá para ele um anel, dá vestido novo, e coloca sandália nos pés dele, porque ele não é mais escravo, ele não é mais servo, aleluia. E Jesus disse, já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Cadê os amigos? Cadê os amigos? Então ele fala, coloca sandália, é tudo sombra, ele vai mostrando a sombra. O diabo não entende nada, por que mandar pôr sandália? Por que mandar pôr sandália? É Deus dizendo, os escravos que você pensa que escravizou na face da terra por causa do pecado de Adão, eu vou libertar a todos. Hoje eu estou libertando Israel, mas te prepara, Satanás, porque o inferno vai ficar vazio. Eu vou lá na frente, eu estou mostrando a sombra agora do que eu vou fazer lá na frente. Dá para dar um glória a Deus aí? Põe sandália. Cinge os lombos. No Egito, só podia cingir os lombos quem era nobre. Só podia cingir os lombos os príncipes. Se você ver até hoje as imagens egípcias, você vai ver que até os egípcios, eles ficam desnudos. Os egípcios, vou explicar. Na escala egípcia, hierárquica egípcia, existe Faraó, a família de Faraó, depois os soldados de Faraó, depois os cidadãos egípcios e mais nada. Porque o cidadão egípcio está abaixo do soldado. Por isso que quando Moisés matou o soldado, teve que fugir. Porque ele matou aquilo que mais representava o império, que era, tanto que se você pega a imagem egípcia, em qualquer lugar que você vê lá, primeiro, os faraós, os deuses e os faraós, porque eles representam os deuses deles, e depois você vê os soldados, depois dos soldados você vê os egípcios, e os egípcios eles não têm os lombos cingidos. Lombo cingido é isso aqui, ó, é eu cobrir os peitos e o peitoral. E por que não pode cingir os lombos? Porque só a nobreza podia cingir os lombos. Mas Deus falou para Israel, cinge os lombos. Mas nós ainda estamos no Egito, cinge os lombos, mas pode cingir os lombos.
E é a ordem que Deus dá, é o que Deus estava dizendo para o diabo lá atrás e para o mundo espiritual, é o seguinte: o povo que eu vou, aleluia, que vai passar sangue nas ombreiras, vai poder andar de lombo cingido, vai poder na terra andar como filho de rei, vai poder na terra andar como filho de Deus, vai poder na terra andar como nobre do céu. É por isso que crente cheio do poder, cheio da unção e dando glória a Deus, e aleluia, você não vê ele abaixar a cabeça para o capeta. O capeta quer você de cabeça baixa, quer você triste, quer você amargurado, quer você arruinado, mas o crente com o lombo cingido, o capeta luta, o capeta briga, ele está de lombo cingido e não aceita se despir. Se despe não, meu irmão, dá glória a Deus, você está vestido de glória. Cajado na mão. Manda cingir os lombos e pegar o cajado. Eu não entendo esse mistério do cajado, porque Deus não falou assim, só um pegar, mandou todo mundo pegar o cajado. E o cajado, o pastor usava o cajado para guiar as ovelhas. E sabe o que Deus estava querendo dizer lá atrás, como sombra aqui para frente? Que todo crente é um guia desse mundo. Então cutuca teu irmão aí e fala: quem dirige esse mundo é você. Você tem que guiar alguém. Fala para ele, você tem que guiar alguém. Você tem que dirigir alguém. Agora fala com a autoridade: Deus te deu poder para dirigir alguém. Deus te deu poder para guiar alguém. Deus te deu autoridade para tirar alguém da terra do Egito. Você tem cajado na mão, é para tirar alguém da terra do Egito. Essa autoridade você tem. Alamacandará. Pode dar glória a Deus. Crente que ganha alma, dá glória a Deus com mais alegria, que quem te deu o cajado foi Jeová. E saia apressadamente. E saia apressadamente. Essa expressão sair apressadamente é porque as coisas espirituais não pode parar para pensar. Diga aí para o teu irmão: Deus não está na lógica. Deus não está na tua matemática. Não tente calcular o milagre. Não tente calcular o mistério, porque o que Deus faz está fora da tua imaginação, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus está fora da lógica. Mas não é isso que eu quero pregar, não. Eu quero pregar o seguinte: Deus vai ensinando as festas, mas tem um negócio que Deus ensinou aqui que eu gostei demais, rapaz. Deus ensina: olha, você faz desse jeito, faz desse jeito. Mas depois da festa da Páscoa, vai passar um tempo. Descansa no sábado. E no domingo, quando chegar no domingo, você começa a contar 7 semanas. Vai dar um total, contando o sábado que descansou, vai dar um total de 50 dias. E então você vai fazer uma festa diferente. E essa festa vai ser assim: você vai pegar, você plantou. Quando você plantou, você colheu o trigo. Então você colheu o trigo, mas na hora que você plantou e colheu, é por isso que eu estou dizendo para você separar primeiro o dízimo. Olha o que aconteceu em Israel. A pessoa plantava e quando ela colhia, mesmo que não fosse época da festa, ela separava a primícia, o melhor. Ela separava 20%, 2 dízimas. Na verdade não era 20%, era 19%, porque ela tirava o dízimo de 10 é 1, sim? O dízimo de 10, mas o dízimo de 9, compreendeu? Então ela tirava, porque não está escrito 20%, 1/5. Se tivesse escrito 1/5, seria 20%, está escrito 2 dízimas. Então 2 dízimas quer dizer o quê? Você separa dízima, 10%. Então você tirou, se você tirou dos 10, 1, dos 10, 1, sobrou 9. Dos 9 você tira mais a dízima dos 9, 0,9. Então você tira 2 dízimas e separa, guarda lá. Porque vai chegar um dia que você vai fazer uma festa diferente. Você vai pegar essa massa, esse molho que você guardou e vai fazer o seguinte: você já comemorou a Páscoa,
Você está em momento de festa, e agora Deus mostra uma outra revelação. E essa revelação, queridos, é uma revelação profunda, que Satanás não entendeu de jeito nenhum. E pouco crente entende esse texto aqui. Porque Deus diz o seguinte: leva a massa, faz a massa em casa, põe fermento na massa e deixa a massa levedar em casa, e antes de assar o pão, leva até o sacerdote. E ele pegava o pão, levava o pão sem assar até o sacerdote pegava o pão sem assar, levava até o forno, e o sacerdote pegava com a mão o pão, e vinha balançando o pão, que o pão estava quente. Vem cá, Luiz. Aí chegava até o dono do pão, o dono do pai de família, e dava o pão para o pai de família. E o pai de família pegava o pão quente na mão e ia levar para a família. Então o pai de família chegava com o pão, pulando e dançando, porque o pão quente fazia ele balançar. E quando Deus está dizendo aquilo, Ele está dizendo o seguinte: olha, depois que você passar pelo sangue, depois que você aprender a viver com nobreza, depois que você aprender que você tem que guiar alguém para fora da terra do Egito, depois que você aprender que você é nobre, agora calçou o sapato nos pés, você vai comer o pão vivo que desceu do céu. Porque o pão, quando ele balança o pão, é como se o pão estivesse vivo. O pão não para. Pão parado, pão gelado não se mexe. Mas pão quente queima a mão do sacerdote, e o sacerdote tinha que se mexendo. E esse pão vivo que desceu do céu é o pão vivo que está aqui essa noite, aleluia. Então dava na mão, e aquele pão vivo, ele dava na mão do dono de família. O pai de família recebia da mão do sacerdote o pão vivo que recebeu do céu, e começava a pular também. E esse pão vivo aconteceu, sabe aonde? Lá no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu dentro do cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que Deus estava mostrando? Olha, Satanás, lembra daquela festa que o judeu ficava pulando com aquele pão na mão? Olha agora o que está acontecendo com os crentes lá em Campo Limpo Paulista. Estão com a mão levantada, estão dando glória a Deus, estão pulando, estão dando aleluia. Sabe por quê? Eles comeram o pão vivo que desceu do céu. Dá para dar um glória a Deus aí, está me entendendo, querido? Quando Jesus batiza, a Bíblia diz que veio um som, como um vento impetuoso, um som veemente que encheu toda a casa. E encheu, e foram vistos por eles. Um olhava para o outro e via como que línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um. E todos, a Bíblia diz todos, um diz só a mocidade, um diz só as irmãs, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E aí acontece outro mistério, aleluia. Tudo isso que aconteceu com a porta fechada, porque a revelação estava escondida, a revelação estava selada. Aquela porta fechada lá no Egito, todo mundo entra, mas fecha a porta, ficou fechada até o dia do batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus batizou todo mundo com o Espírito Santo, ele falou: agora abre a porta. Passou séculos, mas agora o mundo espiritual vai conhecer quem é que manda no mundo. Quem manda no mundo não é mais o diabo, quem manda no mundo não é mais o capeta, quem manda no mundo é esse povo que está saindo aí fora. Daqui a pouco saiu aquele monte de gente falando línguas estranhas. Sabe o que Deus estava dizendo? Quem manda no mundo agora é crente batizado com o Espírito Santo e com fogo, é crente cheio da unção. Dá para dar glória a Deus aí, querido? Quando Jesus batiza com o Espírito Santo os crentes, Jesus tira a máscara da cara do diabo. Jesus tira a máscara da cara do diabo e apresenta para o mundo a igreja de Deus, que agora tem o comando verdadeiro no mundo espiritual. Segura essa mão no alto aí, querido. Quem muda o planeta é a igreja. Segura a mão e não abaixa mais não. Quem muda o planeta é a igreja. A porta que um dia foi fechada, aleluia, agora é aberta. Deus fechou o véu, mas rasgou o véu. Deus mandou fechar a porta, mas agora o Espírito abre a porta.
porta, e quem sai para fora é a igreja. Quem sai para fora é a igreja. E eles dizem: quem são estes que estão falando? E nós estamos ouvindo eles falar da glória, das maravilhas de Deus, cada um na língua em que fomos nascidos. O que é que está acontecendo? É a igreja de Deus, é crente cheio do Espírito Santo, é quem come pão vivo. Pare de comer pão mofado, pare de comer pão amassado, pare de comer pão esfriado, pare de comer pão pisado e coma pão vivo, coma pão vivo, coma pão vivo. Sinta a unção do Espírito Santo aí no teu coração, esse poder, essa graça, essa glória que está no teu coração, esse fogo que queima dentro de você, é resultado daquilo que você comeu o ano inteiro. Você passou o ano todo comendo pão vivo que desceu do céu. Fique de pé onde você está, querido irmão. Quanta gente não entende isso, querido. Deus mostra nas sombras. Presta atenção. E Deus mostra que cada celebração que o povo faz, Deus dá uma resposta. Diga para o teu irmão: para cada santa ceia uma resposta. Para cada batalha, para cada guerra uma vitória. Israel vai fazendo festa e Israel avança. Aleluia. Balaão chega para amaldiçoar, mas ele chega, o povo está fazendo festa, e Balaão fala: não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Og, rei de Bazã, vem para destruir, mas Og sai correndo derrotado. Jericó fecha as portas e estende o muro, mas Deus derruba o muro e dá vitória. Os amorreus, os filisteus caem por terra, os midianitas saem correndo, os filisteus, os heveus, os perizeus, os amonitas, eles são derrotados. Israel avança, e assim a igreja avança. Para cada vitória que Deus deu para Israel no passado, é sombra da tua vitória presente. Golias grita, mas Davi joga a pedra e Golias cai por terra. Aleluia. Ben-Hadad grita na porta, Ezequias dobra o joelho e Deus manda um anjo do céu e mata 186.000. Salomão faz oração no templo, a glória de Deus invade o templo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nabucodonosor leva os copos e os vasos para a Babilônia, mas Deus aparece no palácio e escreve Mene, 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 Tekel, Farsim. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? É sombra da tua vitória. Para cada guerra, para cada luta desse ano, Deus mostrou uma sombra, e para cada sombra, Deus mostrou tua vitória. Deus mostrou tua vitória. Deus mostrou tua vitória. Deus mostrou tua vitória. E nessa última santa ceia do ano, nós vamos comer do pão vivo que desceu do céu. Pastor, mas eu vou comer mesmo Jesus? O que é isso? Porque os católicos falam que quando você come o pão, você está comendo a carne de Cristo de verdade. Transforma na carne de Cristo. Está escrito isso? Não, mas também não está escrito que não é. E por que Deus não explicou isso aqui? Por que Deus não falou se é ou se não é? É porque aquilo que não é e não é, para o humano, é uma verdade espiritual. Quem está me ouvindo pregar aqui é espiritual, está entendendo a verdade espiritual que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque há coisas que são naturais, mas há coisas que não são para homens naturais, são para homens espirituais. Você hoje vai comer o pão vivo que desceu do céu, e você vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Candarábia, vai pegar fogo e vai fazer festa, e vai entender que tudo que aconteceu para Israel, aleluia, de forma natural e humana, acontece na tua vida todo dia de forma espiritual. Diga para o teu irmão, chacoalha ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia de forma espiritual, todo dia.